É isso aí, queridos. Você que está aqui conosco, nos acompanhando desde as 6 horas da manhã, a nossa web rádio, Rádio Conexão Viva, rádio que nos mantém conectados ao Senhor. Agora são exatamente 7 horas e 2 minutos, começando mais um dia, graças a Deus. E podemos dizer, Ebenezer, até aqui tem nos ajudado o Senhor. E louvado e engrandecido seja o nome desse Deus, Deus Criador dos céus e da terra. E você, como é que tá? Como é que foi sua noite? Como é que tá a sua vida? Quer dizer que eu não sei como é que tá a sua vida, mas Deus é quem eu sirvo. Onisciente, onipresente, onipotente. Tem cuidado de ti, tem cuidado de mim, tem cuidado da tua família, da minha família. E é a esse Deus agora que nós vamos orar em nome de Jesus, seu Filho amado. Amém? Senhor Deus Santo, vivo, poderoso Deus, Criador dos céus e da terra, Pai, muito obrigado. Obrigado por termos uma noite de descanso, obrigado por mais um dia de vida. Obrigado, Deus, pela sua misericórdia que renovou-se nesta manhã. E a sua misericórdia é a causa de nós não sermos consumidos. Deus, em tuas mãos eu coloco a minha vida, a vida da minha família, dos meus parentes, meus amigos, a vida de todos aqueles que estarão nos acompanhando nesta manhã. Os coloco em tuas mãos como criatura nas mãos do Criador. Abençoa-nos com a tua presença, torna os nossos dias mais alegres, abençoados e prósperos, Pai, em nome de Jesus. Ó Deus, que seja repreendido neste dia todo espírito de enfermidade, todo espírito de contenda, de desânimo, ó Deus, de inveja, todo espírito, ó Pai, de vício, de prostituição, e que verdadeiramente o Teu Espírito Santo tome lugar em nossas vidas, nos consolando, nos confortando, nos alicerçando e nos direcionando. Esta é a oração que o Teu servo faz neste dia, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Hoje eu queria falar com você sobre a fé da mulher cananeia, que está ali no capítulo 15 de Mateus, do versículo 21 até o versículo 28. E eu quero ler com vocês agora, para iniciarmos, capítulo 15 de Mateus, versículo 21 e 22, que diz assim um texto, abre aspas. Ora, partindo Jesus dali, retirou-se para as regiões de Tiro e Sidom. E eis que uma mulher cananeia, provinda daquela cercânia, clamava dizendo, Senhor, filho de Davi, tem compaixão de mim, que minha filha está horrivelmente endemoniada. O texto de Mateus 15, 21 a 28, apresenta a história dessa mulher cananeia que procurou Jesus para pedir ajuda para sua filha que estava endemoniada, possuída. Inicialmente, Jesus parece relutante para ajudá-la, dizendo que ele foi enviado apenas para as ovelhas perdidas de Israel. No entanto, a mulher cananeia persiste em sua busca e expressiva fé, e ao mesmo tempo era expressiva porque ela estava expressando, e ela reconhecia nessa fé expressiva que Jesus como Senhor e Salvador, e nisso ela implorava a ajuda dele. Então Jesus, ele elogiou a sua grande fé, e como resultado a sua filha é curada instantaneamente. Então essa narrativa destaca a importância da fé persistente e como Jesus acolhe aquele que o busca, ou no plural, aqueles que o buscam com sinceridade, independente da sua origem étnica. Deus não faz acepção de pessoas. E foi assim que aconteceu. Isso quer dizer que tem gente que não intercede pelos seus parentes, não que ele vá sozinho. Tem pessoas que não conseguem ir sozinho. Então nós precisamos interceder. Por isso que eu coloco nas mãos de Deus a minha vida, da minha família, dos meus parentes, meus amigos. Porque
Porque tem pessoas que não conseguem ir sozinho ter encontro com Jesus, obter uma cura. E tem vários textos na Bíblia que nos ensinam que pessoas intercedem uns pelos outros. Quando nós intercedemos uns pelos outros, estamos amando o nosso próximo como a nós mesmos. Mas nesse texto aqui da mulher cananeia, o primeiro ponto que eu quero destacar é a busca desesperada. Aí nós temos aqui a origem da mulher cananeia. Mateus 15, 21, parte A, diz que saindo Jesus dali, partiu para a região de Tiro e Sidom. Ali aparece a mulher suplicando. O texto diz assim, no versículo 22, eis que uma mulher cananeia, que viera daquela região, clamava, dizendo, Senhor, filho de Davi. Ela reconheceu que Jesus era Senhor e reconheceu que Jesus era da linhagem real. Tremendo isso aí. Venha a nós o teu reino, foi a oração que Jesus ensinou. Jesus da linhagem real. Aí vem ali, quando essa mulher começa a suplicar, ao mesmo tempo ela mostra uma mãe desesperada. E ela diz assim, tem compaixão de mim, que minha filha está horrivelmente endemoniada. Eu imagino o desespero de uma mãe intercedendo pela filha, pelo filho. Eu imagino que ela tenha procurado em vários lugares solução e não encontrou. Chegou a um ponto de perceber que o que a filha tinha não era um desajuste normal, mas que era causado por demônios. Mas aí vem a resposta de Jesus, que é o segundo ponto. Aparentemente, Jesus recusa atender aquela mulher. No capítulo 15, versículo 24, ele não responde nenhuma palavra para aquela mulher. Ele fica mudo. Aí tem o argumento dos discípulos. Versículo 15, versículo 23, o texto diz o seguinte, abre aspas, e os seus discípulos chegaram e repararam e rogaram-lhe, dizendo, despede-a, que vem clamando atrás de nós, vem fazendo barulho, vem incomodando, vem atrapalhando. Às vezes as pessoas impõem barreiras para você não se encontrar com Jesus. Às vezes as pessoas impõem um jugo tão pesado que, em vez de aproximar você de Cristo, te afasta. Então nós temos que ter esse cuidado, porque às vezes nós impomos jugo tão pesado que, em vez de nós apresentarmos Jesus a alguém, nós acabamos criando uma grande barreira, um empecilho muito grande, criando um muro entre Cristo e aquele que precisa de Jesus. Nós temos um caso atípico aqui. Os discípulos pediram, não despede ela está incomodando, está atrapalhando. Aí, no versículo 25 e 26, aí tem um diálogo com a mulher. O texto diz assim, então Jesus chegando ela, adorou. Então chegando ela, o adorou dizendo, Senhor, socorre-me. Ele, porém, respondeu, não é bom. Por quê? Porque ele veio para os filhos perdidos de Israel. Ela era uma cananeia. Mas ele encontrou em alguém de fora uma fé surpreendente, que é o nosso terceiro ponto, que é a fé persistente. Aí entra em cena a humildade daquela mulher. Bem-aventurados os humildes, diz o texto, porque eles serão consolados, herdarão o reino dos céus. Entra em cena a humildade da mulher. Versículo 27, parte A, diz assim, mas ela disse, sim, Senhor, mas também os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus senhores. Ela reconheceu que Jesus tinha vindo para os filhos de Israel, as ovelhas perdidas, como Jesus falara para ela.
Mas ela disse, mas os cachorrinhos também comem das migalhas da mesa. Vê se sobra alguma coisa para mim. Se sobra alguma coisa da tua misericórdia, derrama sobre a minha vida. Foi o que ela quis dizer. Se tu tem misericórdia pelo povo de Israel, vê se sobra alguma coisa para mim. Aquilo ali causou reconhecimento. Foi o reconhecimento de Jesus como Senhor. Então Jesus diz o seguinte para ela: mulher, grande é a tua fé. Faça-se contigo como queres. E desde aquele momento a sua filha ficou sã. O próprio Jesus disse que se a nossa fé for do tamanho de um grão de mostarda, nós diremos ao monte, sai daqui e vai para lá, e sai de lá e vem para cá. E assim será feito. Essa mulher demonstrou uma fé grandiosa quando ela disse, os cachorrinhos comem de migalhas que caem da mesa dos seus senhores. A fé dela foi maior do que a de um grão de mostarda. Sabe? Então aqui nós temos a resposta da fé. A fé da mulher cananeia é exemplar. Ela não desistiu diante das aparentes recusas de Jesus. Recusa não, Jesus não respondeu naquele momento, sabe? Mas ela persistiu com humildade e confiança em seu poder, reconhecendo Jesus como Senhor. Muitas das vezes Jesus pergunta para mim e para você, o que é que tu queres? E outras vezes o texto diz assim, clama a mim e responder-te-ei. A Bíblia nos ensina como nós devemos chegar ao Pai, chegar a Deus. Primeiro sacrifício agradável a Deus é espírito quebrantado e coração compungido. Os dois, espírito e coração quebrantado diante do Senhor, cheios e recheados de humildade, como essa mulher. Então nós podemos concluir aqui nessa manhã dizendo que a história da mulher cananeia nos ensina lições profundas sobre a fé persistente. Ela nos mostra que não importa de onde viemos, quem somos ou quais são nossos desafios. A fé em Jesus pode mover montanhas. Assim como essa mulher não desistiu, não devemos desistir de buscar a ajuda e a intervenção de Jesus em nossas vidas. Então que possamos aprender com a sua fé inabalável, quando ela expressa a sua humildade e reconhece que Jesus é o Senhor. Ninguém diz que Jesus é o Senhor se não for pelo Espírito. Então que possamos nos aproximar de Jesus em nossas necessidades com fé persistente, confiando que Ele é capaz de fazer o impossível, o inimaginável. Então que a nossa fé nos leve a experimentar o poder transformador de Cristo em nossas vidas e naqueles ao nosso redor. Não podemos nos conformar com a situação. Buscar a Jesus é buscar mudanças. Buscar a Jesus é buscar transformação. Amém? Que o Senhor te abençoe e te dê um dia alegre, abençoado e próspero, em nome de Jesus. E para você que está conosco aqui,